galera, tudo jóia? Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz de estar iniciando mais um projeto. Esse projeto que eu tenho certeza, ele já tava no meu coração e no coração da minha esposa, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, né? E eu tô muito feliz porque eu sei o quanto esse projeto pode impactar outros corações, outras vidas, e esse é o nosso objetivo aqui, é entregar o máximo de valor para você, tá? Mas antes, para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Frazão, tá? Eu já venho de uma história, já tenho 6 anos aí no mercado de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né? 6 anos já empreendendo também. Hoje eu sou diretor de 2 unidades da Febracis, a maior instituição de coaching do mundo. E é casado com uma esposa maravilhosa. E sou casado com uma esposa maravilhosa. Que vos fala. Carol Frazão. Tudo bem, gente? Prazer pra quem não me conhece. E então, a minha história é um pouco diferente do Felipe, né? Eu sou formada em Direito, comecei por essa área, trabalhei no serviço público durante um tempo e até que me encontrei com o coaching, né? Essa área de desenvolvimento pessoal. E me apaixonei. Hoje trabalho aqui com o Felipe na Febracis e a gente está com esse projeto incrível, né, o FFcast, para trazer o quê? Trazer novidades para vocês no mundo business, de coaching e família, Deus. A gente vai falar sobre um pouco de tudo aqui. Vamos trazer convidados especiais e eu tô muito ansiosa por tudo que vai vir aí pela frente, né, amor? Caraca, vai ser top. E como vocês podem ver, tá aqui inicialmente, eu e a minha esposa, a gente vai falar um pouquinho sobre casamento. A gente começou a trabalhar junto recentemente e a gente vai contar um pouquinho dessa experiência também. Muitas perguntas foram feitas no nosso Instagram, né, a respeito de, cara, Felipe, Carol, mas como é que é isso? Como é que é trabalhar junto? Algumas pessoas falaram assim, vixe, isso é BO, dá problema, dá trabalho. Quem? Algumas você, pessoas. né? Eu não. Que você sugeriu isso, né, bonitinha? Então, algumas pessoas falaram que dava BO, outras pessoas falaram que era só sucesso. Na minha opinião, já vou deixar um spoiler aqui. Eu acho só sucesso. Eu acho fantástico quando o casal tá junto, né, na mesma missão, no mesmo propósito. Eles têm uma única visão. Eu acredito que essa, inclusive, é uma receita para o sucesso. A gente já vai falar disso. Posso lançar, então, começar uma pergunta polêmica? Vai, lança aí. Vamos lá. Para um casal estar, o que você acha? Eu vou perguntar para você. Tá, vai. Para um casal estar no mesmo propósito, numa mesma missão, eles precisam necessariamente estar no mesmo emprego, no mesmo trabalho, na mesma área, que seja. O que você acha? Gente, é meio polêmica essa pergunta. Mas o que eu acredito? Né? Assim, eu vou trazer pro meu campo de visão. Eu entendo o seguinte, o casal, ele se complementa. Então, se o casal, por exemplo, um é médico e outro é advogado, é claro que não tem problema algum cada um seguir a sua profissão, estudaram muito, né, para exercer essa profissão, às vezes amam isso, mas o que eu acredito? Eu acredito muito na complementariedade do casal. Então, no nosso caso, por exemplo, eu acredito muito que eu tenho muito a contribuir, por exemplo, com a vida da Carol, até por causa de perfil comportamental que vocês vão conhecer, né, mais pra frente a respeito disso. Ela contribuir comigo, acho que a gente tem visões diferentes, percepções diferentes de mundo, de ambiente, né? E com relação a propósito em si, eu acredito sim que o casal ele deve caminhar debaixo de uma mesma linha de trabalho, de um mesmo segmento. Eu acredito que dessa forma resultados extraordinários eles acontecem de uma maneira muito mais rápida. Há uma facilidade, na verdade, né? Óbvio, há uma facilidade de comunicação, de conversa, de entendimento entre o casal quando eles estão numa mesma profissão, né? Entretanto, isso não é também uma coisa determinante para o sucesso ou não do casal, né? Perfeito. O que eu acho que é importante é sempre isso estar alinhado entre os dois, né? Tipo assim, há uma conversa entre o casal para definir para onde vocês estão indo, para onde estamos indo, aonde queremos chegar. E isso em todos os campos, espiritualmente falando, emocionalmente falando, em relação a planejamento familiar, também a questão de filhos e tal, a vida financeira,
né, de bens, do que o casal quer conquistar junto como patrimônio. E isso precisa estar muito alinhado entre o casal, independente de profissão, né, para que eles possam estar sempre andando no mesmo objetivo. Então, na minha opinião, eu acho que é por aí. Perfeito. Planejamento e alinhamento. Planejamento né? e alinhamento. Acho que essa é a resposta. Você tem que olhar para frente com seu cônjuge e saber aonde vocês querem chegar, né? E se alinhar no hoje para isso. Isso. E agora, falando sobre casamento. Como é que tem sido esses 8 meses juntos? A gente abriu uma caixinha no nosso Instagram e muito foi perguntado sobre casamento, né? Então, vamos lá. Vamos entender como é que tá sendo esses 8 meses de casado. Começa com você. Vai lá. Comigo? Vai lá. Então, eu me descobri realmente... É tudo diferente. É tudo diferente. As responsabilidades são diferentes. Eu me descobri uma nova pessoa. As pessoas até dizem assim... Eu tava conversando com a minha irmã gêmea, que eu sou gêmea, para quem não sabe, né, a Paula. E aí, ela é 5 minutos mais velha do que eu. E eu sempre fui, tipo, a caçula, entendeu? Apesar de eu nunca me achar isso, mas ela era sempre mais pra frente, essa questão de querer trabalhar, querer ganhar dinheiro, querer independência. E aí eu falei pra ela, Paula, tu não acha que esse papel inverteu? Esses meses eu tô me sentindo muito mais a irmã mais velha, entendeu? Que é mais aquela que dá conselho, fica mais ali focada em objetivo, que, poxa, vê a irmã fazendo algumas coisas e fala assim, o que tá fazendo? Entendeu? E tu tá mais assim. Aí ela começou a rir, ela falou, não, realmente tô me sentindo. E eu acho que o casamento me trouxe um pouco isso. Essa questão mais da responsabilidade de eu querer focar mais nos meus objetivos. E eu percebi que de fato, eu tenho objetivos em todas as áreas, né? Financeiros, espirituais. E o casamento me trouxe essa força, assim. Sabe? Porque caminhando junto, uma caminhada a 2, é muito mais fácil você chegar no seu objetivo do que sozinho. Sim, com né? certeza. Tem até aquela frase que todo mundo diz. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Isso é perfeito. Essa frase me descreve, Perfeito. assim. Legal. E eu compartilho um pouco desse sentimento. Eu acredito que depois que eu casei... Eu me considero uma pessoa responsável, mas eu acredito que depois que eu casei, essa responsabilidade aumentou, né? Eu penso assim, sempre que eu penso em mim hoje, na verdade eu penso na minha família. Atualmente eu e a Carol, mas penso também nos nossos filhos futuramente. Eu penso que, cara, o que eu estou construindo hoje para usufruir lá na frente, daqui a 4, 5 anos. Então, quando fala de casamento, eu penso em responsabilidade e frutos, né? O que a gente vai colher lá na frente. Isso é casamento para mim. Sim. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram, que é assim, Felipe, na sua opinião, qual o desafio de casar jovem? Que você casou jovem. Eu não casei jovem. Ah, não, meu pouco. Não, o Felipe casou com 25 anos. 25 e eu casei com 23. 23. Com 23, exatamente. Sei. 2 anos de diferença. A gente casou bem novinho mesmo. Cara, qual o maior desafio de casar jovem? Eu acho que casamento é desafio independente de idade. Mas assim, se eu for olhar para uma realidade, né, assim, da juventude, eu vou abrir, não vou falar apenas do Felipe. Eu acho que o maior desafio da juventude é porque você está iniciando literalmente a sua vida. Então você está iniciando num... Tá, mas a pergunta é, a sua dificuldade, olha bem o que você vai falar. Eu não tive dificuldade, gente. A minha esposa... bom, era isso que eu queria ouvir. Minha esposa é maravilhosa, perfeita. Eu não tive absolutamente problema nenhum. Mas como eu estava falando a respeito da juventude... Eu acho que o maior desafio de casar jovem é porque a gente está iniciando a carreira. Então, além do casamento, que como já foi falado aqui, é uma responsabilidade, a gente começa a pensar, cara, mas e o meu emprego, e a minha casa, e as contas que eu tenho para pagar, né? Agora tem uma pessoa, tanto para o homem como para a mulher, né? Você tem uma pessoa sobre a sua responsabilidade, porque não é apenas responsabilidade do homem o casamento, é da mulher também. Sim, né? claro. Os dois têm os seus papéis dentro do casamento.
Então, assim, pensando nesse âmbito de ser jovem e casar, eu acho que esse é que é o grande desafio. É diferente, talvez, de uma pessoa que já estava estruturada financeiramente, já tinha uma carreira estável, e aí vai lá e casa, você querendo ou não, você já tem um salário fixo, você já tem a sua casa montadinha. Realmente é um pouquinho diferente as realidades. Mas, na minha opinião, se você encontrou a pessoa certa, independente da tua idade, se você encontrou a pessoa certa, se você sabe que é uma pessoa enviada por Deus para você, você tem que ter a bênção dos teus pais, a bênção da tua igreja, dos teus pastores, né, e a bênção civil. Se você tem esses três, eu acho que você não tem tempo para perder, não. Você tem que ir lá, definir uma data e casar. E começar essa vida a dois. Eu penso dessa forma. A gente tem falado muito isso, na verdade, né? No Instagram, e você, tanto eu quanto você, as perguntas que a gente vem respondendo nos stories sempre são nesse sentido. As pessoas sempre perguntam, né, sobre o nosso casamento e sobre os desafios. Existem muitas pessoas que estão empacadas assim, estão namorando há 1000 anos e não saem do lugar. E essa foi uma diferença assim, gritante na minha história com o Felipe, porque a gente se conheceu e a gente casou muito rápido assim. Em 1 ano. Ah, sim, entendi. E a gente casou. Os meninos aqui estão se apontando aqui. Diz que eu tenho o Léo aqui que tá enrolando. O nome disso é backstage, gente. Vai. E a gente se conheceu. Passou 1 ano, a gente noivou. Foi mais ou menos isso. Noivou e casou. Foi. Entendeu? Mas por quê? A Carol não aguentava, gente, ficar sem mim. Ela contava os segundos, ela me impressionou pra casar. Foi. Brincadeira. Não, mas na verdade, a real história foi um pouco contrária, né? Não, a real história, eu vou contar a real história. Ela se apaixonou por mim, ela me viu chegando na porta de casa, foi na célula dela, pronto, acabou. Dali em diante ela não conseguia parar de pensar em mim, sobre o casamento. O Felipe sempre foi muito objetivo também com os alvos dele, né? O que ele se determinava, os sonhos dele, ele sempre levou muito a sério. E isso era algo que me dava também muita segurança. Então, uma coisa que ele sempre falava pra mim era assim, Carol, vamos sentar para definir uma data. Tudo bem que a gente esteja planejando casar daqui a 2 anos, mas a gente precisa definir um passo a passo, fazer um planejamento para isso. E eu ficava, na verdade, adiando, porque eu achava que não era algo sério. Assim, essa coisa de você sentar, não o casamento, ok? Mas de você sentar e ter que planejar. Eu pensava assim, quando for o tempo, as coisas vão acontecer. Sabe? Vai ser naturalmente. E a gente vai sentir. E eu não queria colocar tanta pressão nisso. Até mesmo porque eu estava me formando. Né? Na verdade, eu acho que eu já tinha me formado, né? Mas estava num emprego novo, meu primeiro emprego. Então, assim, muitas mudanças acontecendo na minha vida. Eu não queria pressionar isso. Né? E colocava a desculpa nisso. Só que até que um dia eu falei assim, não, beleza, vamos parar e vamos sentar. E quando a gente sentou, aquele sonho que parecia tão distante, ele começou a se tornar muito real. E eu vejo que essa é a importância do planejamento, né? A gente tem falado muito sobre isso. Sentar e planejar e você trazer do plano das ideias para o plano da ação. Né, de concretizar aquilo. E a gente começou a fazer os cálculos, quanto que a gente precisava, se a gente queria fazer uma lua de mel assim, assado, uma festa para quantas pessoas. E a gente começou a fazer um brainstorming na hora mesmo, ali na sala na cozinha de casa, colocar tudo que a gente precisava no papel. E cada vez mais aquilo foi se tornando mais real. E eu lembro até que, tipo assim, a data que a gente tinha colocado era bem pra frente e ele não queria muito. Ele queria mais... Era outubro. Hã? Era outubro. Aí eu falei assim, não, vamos casar em maio. Aí eu lembro que teve uma situação lá que acabou que a gente casou em dezembro do mesmo ano. A gente tipo, adiou mais de 1 ano, assim. Adiantou, né? Adiantou mais de um ano. Mas por que eu tinha essa segurança? Porque também estava tudo ali planejado. Eu sabia que dava para fazer acontecer. Né? Não foi uma irresponsabilidade, né? Eu acho que uma das principais preocupações que as pessoas têm, voltando nessa pergunta do desafio de casar jovem,
principalmente quando elas olham pra mim. Quem conhece a gente, não. Porque, assim, quem me conhece sabia da minha cabeça, né? Mas as pessoas que não me conheciam muito profundamente ficavam assustadas, assim, tipo... Caraca, tu vai casar agora? Tu é muito novinha, tu é uma bebezinha, tu vai casar. Eles ficavam muito assustadas com isso. Só que pra mim não havia esse medo. Primeiro, porque eu sabia do nosso propósito juntos. Eu sabia que Deus ele tinha unido as nossas vidas por algo maior. Então você era a minha certeza. Se amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 30 anos, eu sabia que você era a minha certeza. Mas em relação a começar de fato uma vida juntos, eu tinha essa segurança do planejamento, né? E eu tinha também uma outra observação, a confiança no parceiro. Porque, que pelo menos é o que acontece, que eu vejo muito, por exemplo, conversando com amigas e tal, né? É sempre assim, a mulher, ela sempre quer sentar, organizar, planejar, e o homem fica, não sei o quê, calma, vamos ver, vamos pensar, não é bem assim, eu não tenho dinheiro ainda. E eles nunca sentam. Pelo menos é a realidade assim, do meu ciclo de amizades. E a confiança no outro, ela é fundamental nisso. Né? Você saber que o outro está ali, ele vai planejar com você e ele vai segurar sua mão e vocês vão juntos. Então, isso foi decisivo. Legal. E tem mais uma pergunta aqui, falando sobre casamento, antes da gente entrar na questão profissional, que eu quero fazer aqui para a Carol, para ela responder aqui para vocês também. Uma pergunta que chegou foi o seguinte: como lidar com as diferenças no casamento? Tu sabe responder isso melhor do que eu. Não sou muito qualificado para responder essa pergunta. Tô brincando. Não, vamos lá. Ela sabe responder. Eu sei responder, ok. Não é porque, assim, na nossa relação, digamos assim, que o Felipe é a parte mais flexível, ok? E eu sou a mais incisiva, né? Mas eu acho que conversando muito é uma coisa que a gente tem muito forte entre eu e Felipe, né? A gente conversa muito. Eu acho que a gente só brigou, assim, acho que uma vez, 2 vezes, que foram coisas, nem foi por falta de comunicação, por besteirinha, foram outros assuntos. Mas, assim, a gente conversa muito. E isso aí você pode abrir qualquer site, qualquer lugar. Todo mundo vai falar, assim, que a base de relacionamento é a comunicação. É o diálogo. Não tem jeito, não tem fórmula mágica. E para complementar também, né, eu sempre falo muito a respeito de inteligência emocional, né? Na verdade, assim, a comunicação é fruto da tua inteligência emocional. Mas falando especificamente desse tema, o importante, assim, de você ter inteligência emocional, você estudar sobre isso, você entender sobre isso, é porque cada emoção dentro de nós gera alguma reação no teu parceiro. Então, você entender o que as tuas emoções, o que os teus vícios emocionais, vamos dizer assim, estão gerando no teu parceiro, isso é fundamental. Porque aí você, às vezes, o teu parceiro tem uma reação disfuncional e você não entende aquilo e você vai para o embate, às vezes gera um conflito simplesmente por falta de consciência de inteligência emocional. Tá? Então, isso é muito importante. Eu estava conversando com um amigo recentemente no Instagram mesmo, que eu estava falando sobre casamento, né? E ele começou a compartilhar algumas coisas comigo. E aí, olha como é essa questão de você entender o outro. Porque ele estava falando que a impressão que ele tinha a respeito do relacionamento dele e da esposa dele era que quando ele estava chateado, irritado, estressado, que ela fazia de propósito para atiçar ele. Olha aí, tipo tá assim, que quando ele estava estressado, em vez dela apaziguar e segurar um pouco a onda e falar, não vou tocar nesse assunto sensível aqui, eu não vou fazer X ou Y, ela parecia que ela ia e aí que ela queria ver ele brabo mesmo, como uma forma de machucar, de provocar. Agora, pode ter sido só uma percepção dele? Pode ser também. Só uma percepção dele. Né? E isso também é falta de inteligência emocional. Independente de percepção de um ou do outro, o nome disso chama-se vício emocional. Sim. E eles têm que, como casal, cada um tem que entender o que está gerando isso, né? E até que ponto eles vão aguentar. Né? Então, isso aqui é importante também, por isso que é tão importante você estudar sobre inteligência emocional. Tá? A gente vai explicar, eu vou entrar mais a fundo sobre vícios emocionais com vocês, tá bom? Mas agora eu quero ir para o segundo tema aqui, que é
relacionamento, mas no trabalho. Como a gente falou no início, né? Eu e a Carol agora a gente estamos trilhando essa carreira juntos. E vamos lá, conta um pouquinho da tua experiência, como é que tá sendo isso pra galera, eu vou contar também pra mim. Eu acho que pra mim, em relação a eu e Felipe, eu acho muito tranquilo. Eu acho muito tranquilo, assim, a nossa convivência aqui. Entretanto, é um pouco diferente, porque, por exemplo, no trabalho, ele é mais sério, mais... Sabe? Em casa, comigo, não é bem assim, né, amorzinha? Vocês estão entendendo, né, gente? E aqui ele é mais assim, chega, ele às vezes dá umas broncas assim, e eu fico eita! Que eu não estou muito acostumada a ver isso, né? E eu acho que é isso que é a minha maior percepção, mas a gente tem um entrosamento bom. Sim, é. E o que eu acho muito interessante é que, não sei se você lembra, até ontem, a gente estava falando sobre objetivos da empresa e tal. E eu estava muito com essa sensação, parece que a gente está realmente na mesma sintonia. Porque era algo que eu estava querendo fazer com você, realmente sentar, planejar, projetar assim, o futuro da empresa. Só que eu estava muito no campo das ideias, para mim. E aí, quando foi ontem, o Felipe sentou, veio aqui no quadro e pensou algumas coisas, desenhou alguns projetos. Para mim, isso não tinha preço. E quando ele estava ali desenhando, eu fiquei olhando e falei assim, caramba, Deus, obrigada. Obrigada, porque a gente está na mesma página, a gente está falando na mesma língua. E eu sei que assim a gente vai muito longe. É isso. É isso. E assim, eu acho engraçado quando fala de casamento e de relacionamento no trabalho, porque muita gente, quando eu coloquei lá no meu Instagram, na caixinha, muita gente colocou assim, cara, é BO, sai dessa, não sei o quê. Mas o que eu costumo falar? O teu relacionamento no trabalho, se é o seu caso, você trabalhar com a sua esposa, com o seu marido, você tem que, na verdade, olhar para dentro do teu casamento se você estiver tendo problema no trabalho. Porque, no meu caso da Carol, como ela acabou de falar, a gente tem um entrosamento muito bom, a gente tem uma comunicação muito boa dentro da nossa casa e isso reflete no nosso trabalho. Então, a questão não é o trabalho, não é a tua empresa, a questão é o teu casamento. Você tem que se questionar, cara, como é que tá o meu casamento? Não é uma briga pelo poder, né? Não é uma briga pelo poder. Porque eu acho que esse que é o grande desafio das pessoas, que quando o casal vai trabalhar junto, vira uma briga pelo poder. Quem manda mais, né? Quem tem a última palavra, fica todo mundo querendo dar o seu palpite, dar a última palavra, a palavra final, e acaba virando uma disputa de poder ali dentro do trabalho. Entendeu? E reflete, consequentemente, dentro de casa. Né? Mas, assim, com relação a essa questão do trabalho em si, eu acho fantástico. Como eu falei um pouquinho já no início, né, desse FFcast. Eu falei um pouquinho que eu acho fantástico o casal estar junto. Eu acho que o casal ele se complementa, são percepções diferentes. Né? Eu acredito, inclusive, numa parceria, num alinhamento que é, inclusive, sobrenatural, que é divino. Né? Às vezes você precisa de um parceiro e, cara, tua esposa ou teu marido tá ali para vocês poderem discutir, para poder olhar para o mesmo caminho. Eu realmente acho fantástico, acho fundamental essa questão do casal trabalhar junto. Fechado? E eu acho que outra chave também importante em relação a isso, a trabalhar junto, é não se ofender e levar pro pessoal. Isso é verdade. Não é? Tipo, tudo bem não concordarmos. Sim. Tudo bem você ter essa opinião e tudo bem eu ter a minha opinião e a gente não vai se agredir por isso ou ficar um magoadinho com o outro. Com certeza. Isso aí. Isso é maturidade, né? Eu acho que esse é um outro ponto fundamental que tem que ser... Agora tem que ter inteligência emocional para lidar com isso, né? Não, é verdade, porque... Ceder, né? Quantos casamentos a gente não vê sendo destruídos por causa disso? Porque o marido e a mulher trabalham juntos e eles já se veem o dia todo. Eles já se veem de outra gestão. Cara, isso é legal porque a gente escuta muito isso, né? Meu Deus, eu vejo muito a minha esposa, eu vejo muito o meu marido, eu não aguento mais e tal. Mas, cara, cara, eu não sinto isso, muito pelo contrário. Eu tenho prazer em ver a minha esposa da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Então, assim, eu acho que essa fala, na verdade, essa comunicação, inclusive, fica a dica aí para quem fala isso, é uma comunicação disfuncional. E eu tô te falando isso com muita convicção com muita verdade, com muita certeza.
Porque o teu parceiro, cara, se você enjoa do teu parceiro, da tua esposa ou do teu marido, amigo, você tem que refletir, você tem que ser autorresponsável, você tem que olhar para as tuas emoções, porque tem alguma coisa muito errada dentro de você, não é no teu Ou parceiro. se passar muito tempo com o teu parceiro significa entrar em conflito. Que foi exatamente o que aconteceu na pandemia. Exatamente. Entendeu? Porque as pessoas tinham que passar o dia todo juntas, e aí isso aumentava o número de conflitos dentro de casa, dentro do lar, estresse total, e aí divórcio. Entendeu? Então, é o mesmo raciocínio para o trabalho. Por que você não pode passar o dia todo com o seu marido, com a sua esposa, sem brigar? Perfeito. Por quê? O que está causando isso, né? Qual o gatilho, né, de ofensa que vocês dois têm? Exatamente. Tanto um quanto o outro, né? O problema nunca é só um, o problema sempre são os dois. Essa chave do autoconhecimento, essa palavra é muito, muito julgada, muitas vezes, né? Mas essa chave do autoconhecimento, esse estilo de vida, de se autoconhecer, tem que ser levado muito a sério. Porque é isso que vai fazer um casamento, é isso que vai fazer uma família feliz, um ambiente profissional feliz, entendeu? Um ambiente organizacional saudável. Tá? E tem aqui uma pergunta especificamente para Carol agora. Só eu que estou respondendo, né? Hã? Só eu que estou respondendo, né? Só ela que está respondendo. Tá. Tô aproveitando aqui, galera. Tô aproveitando a minha esposa. Vamos lá. Carol, é desafiador separar o Felipe diretor do Felipe marido? Sim. Era para responder, não? Vai lá, manda aí. Sim, às vezes é. Às vezes, tipo assim, tem algumas coisas, né? Depois eu vou, amor, você não devia, amor, fazer dessa forma. Você tinha que fazer de outra forma, amor. Poxa, fala com fulano, fala com ciclano, né? Às vezes, nunca em público, né? Sempre no privado, claro, com você. Mas eu acho que acaba sendo. Não tem como separar totalmente. Se eu viesse aqui e falasse, não, eu separo. Felipe, chefe, sócio é uma coisa... mas não tem como, e eu acho que isso não é um problema. Se eu souber lidar com isso, isso não é um problema. Falou tudo. Entendeu? Isso, na verdade, pode ser e deve ser um grande aliado. Inclusive, é um grande ganho, inclusive, para mim, porque é como a gente está falando sobre percepção, né? Às vezes a Carol enxerga algo que eu não estou vendo e vice-versa. E trazendo aqui o que ela falou, vou até trazer um insight já até de liderança aqui. Ela falou assim, eu nunca falo com ele, nunca dou um feedback com ele em público. Né? A gente tem que trazer isso, inclusive, para o âmbito de liderança. Você que é líder, gestor, enfim, cara, você tem que entender o seguinte... o reconhecimento você faz em público, a orientação você faz no privado. A não ser que seja uma situação de time, mas essa questão da orientação, de você dar um feedback, chame no privado. Entendeu? Tá, eu tenho uma pergunta pra te fazer que não tá aqui nas perguntas. Tá, legal. É uma pergunta que curiosa mesmo agora pra fazer. É o seguinte. Tu te imaginava estar aqui? Algum dia assim na tua vida fazendo isso? Como assim, Belém? Em Belém, comigo, fazendo um podcast, diretor da Febracis. Não, assim... Não, desse porque jeito a tua história, né? Como é? Conta aí pra gente. Vamos lá. Assim, imagina, há 6 anos atrás, eu comecei a visualizar, foi quando vamos dizer assim, eu tive o primeiro contato com aquilo que eu amava fazer, que era treinar pessoas, fazer coaching, mentorias, né, liderar, enfim. Lá, inclusive, num curso chamado Método CIS. Então, daquele momento em diante, eu comecei a visualizar, eu com muitas pessoas, né, eu à frente, inclusive, já da empresa que hoje a gente lidera, que é a Febracis. Então, naquele momento, eu já comecei a me visualizar como treinador, como um possível diretor. Mas era algo muito distante e era algo que, assim, eu não imaginava dessa forma que é hoje. Né? Eu sentado aqui, muito menos em Belém, porque para quem não conhece a minha história... Não entendi. Não entendi a referência. Vocês entenderam? Porque para quem não conhece a minha história... Não, eu amo a cidade de Belém. Entendi. Mas para quem não conhece a minha história, eu sou de Brasília. Né? Eu cresci em Brasília. Então, assim, eu não me imaginava sair de Brasília. Amo e amava aquela cidade. Então, assim,
houve uma mudança muito drástica. Então, isso tudo, assim, estar em Belém, estar aqui fazendo um podcast como esse, liderando esse time, expandindo a marca, expandindo a Febracis, não apenas no estado do Pará, mas em outros estados também agora. A gente já está em outros estados. Então, isso realmente é algo extraordinário. Eu creio que na verdade, é a mão de Deus na minha vida, né, que eu, por conta própria, eu não teria conseguido isso. Eu tenho certeza absoluta disso, que eu, pelas minhas próprias capacidades, eu não teria conseguido isso. Mas o Senhor sempre foi muito bom comigo, abriu as portas e Ele é a resposta para todas as nossas dúvidas e para os nossos futuros. Amém. Eu te perguntei isso porque tu pode também me perguntar. Carol, entendeu? Pois é, gente, então... Pode fazer um. E você? Fala aí pra galera, e você? Então, já que você perguntou dessa forma espontânea, eu posso te responder. Que eu tava pensando aqui, eu nunca me imaginava. Nunca, em nada disso. Primeiro lugar, que eu era daquela pessoa que falava que ia casar tarde. Né? E eu ia casar com certeza tarde, porque eu tinha muita coisa para viver, eu tinha muita viagem para fazer, especialização. Eu sempre fui cheia de sonhos assim, em relação a isso, a minha solteirice, digamos assim. Então, eu não imaginava casar cedo. Né? E eu sempre, desde o meu ensino médio, eu sempre soube que eu queria fazer direito. Então, eu sempre, na verdade, eu achava que esse era o meu destino. Então, eu não imaginava ter feito uma transição de carreira, né? Não imaginava casar cedo, muito menos estar sentada aqui, conversando com meu marido, fazendo um podcast, entendeu? Impactando pessoas, né? Eu nunca me imaginei, mas eu também tenho certeza hoje que foi aonde o Senhor quis me colocar. E disso eu não tenho dúvidas, eu acho que até a gente estava lendo, né, a gente está lendo um livro juntos com a nossa célula até, que se chama Uma Vida com Propósito. E é uma leitura de 40 dias que você faz, inclusive indico para vocês fazerem, né, esse devocional. Todo dia tem uma reflexão. E ele fala sobre uma vida vivida, ok? Para cumprir o propósito de Deus. Uma vida que toda hora eu me pergunto, Senhor, essa é a tua vontade, eu estar aqui, eu realizar isso, eu estar nesse emprego, eu estar agindo dessa forma, né? É uma coisa que a gente sempre tem que estar se questionando e perguntando se é da vontade de Deus, se há algum propósito nisso. E se há, você está no melhor lugar que você poderia estar, na face da terra. Perfeito. No centro da vontade de Deus. E falando sobre propósito, pegando o gancho, nesse mesmo livro, ele fala assim, algo que é muito legal e que pode contribuir com a sua vida, que ele diz assim, se você quer descobrir o teu propósito, se você ainda não sabe qual é esse propósito, você tem que perguntar àquele que te criou, aquele que te fez, que já conhecia o teu propósito antes mesmo da tua concepção. Então, eu vejo hoje uma corrida muito grande, a gente vê inclusive cursos falando sobre o teu propósito de vida, sempre falando muito do eu. É claro que existe algo chamado crença de identidade, né? E a tua crença de identidade realmente tem que ser fortalecida e você tem que olhar assim para você. Mas, vamos dizer assim, é como se fosse assim, a tua crença de identidade é o motorzinho para a realização do teu propósito. É como se fosse isso. E o teu propósito você não encontra dentro de você, você encontra naquele que te criou, que é o nosso até a sua Pai. Identidade, né, amor? E até a nossa identidade, na verdade, a base, na minha opinião, de uma identidade sólida, tem aquela pirâmide do indivíduo, né? Que tem a base, que são a identidade, crenças de identidade, depois crenças de capacidade e crenças de merecimento. Ali naquela base da pirâmide, que é a sua identidade, para mim não há outro modo de você ter uma identidade forte, uma identidade consistente, a não ser em Deus. Isso é minha visão, entendeu? Então, aí entra também a questão do propósito. Por que eu fui criado? Porque esse livro até fala assim, que se não existisse Deus, toda essa conversa a respeito de propósito, de missão, de sentido da vida, não faria nexo algum.
Não teria sentido algum. Por quê? Porque se eu não acredito em Deus, se eu não coloco Deus como centro, eu vivo a minha vida por viver. E não tem problema nisso. Perfeito. Mas é só quando existe a presença de um Deus e um senso de propósito que eu encontro nele, um senso de identidade que eu encontro nele, é que essa conversa aqui sobre propósito, missão, identidade faz sentido. Perfeito, perfeito. É isso aí, galera. A última pergunta, E vamos lá. Gente, vocês sabem quem é que manda aqui, né? Vai lá. Pera, deixa aqui desbloquear. A última pergunta, que é sobre visão extraordinária de futuro no casamento. Ok? Para vocês, como um casal pode ter uma visão extraordinária de futuro? E isso é importante para a união? Tá, vamos lá. Com certeza, não é importante, é fundamental. O casal ele tem que sim saber para onde está indo. A gente já discorreu aqui sobre isso, falando de casamento, de relacionamento, na área profissional a gente já falou sobre isso. Né? É fundamental, vocês têm que ter sim uma visão compartilhada. Não é cada um olhando para um lado, cada um tendo os seus objetivos. Não, vocês são uma só carne, um só objetivo, um só sonho. Mas, falando especificamente aqui de nós, é claro que a gente tem muitos objetivos, né? Até materiais, enfim. Mas eu acho que o grande objetivo que eu posso compartilhar aqui com vocês é o seguinte. Um dos nossos propósitos é impactar pelo menos 1 milhão de vidas. Essa é a nossa meta. E esse FFcast, cara, já compartilha com o maior número de pessoas possível, contribui com a gente para a gente alcançar o mais rápido possível esse 1 milhão de corações, né? Corações aí para a gente ativar, para a gente incendiar, para levar conceitos, ferramentas, né? E a gente realmente construir essa corrente do bem. Vai deixando aí já o teu like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente. Comenta, compartilha, manda pros teus familiares, pros teus amigos, porque isso eu tenho certeza que você vai contribuir com a vida de muitas pessoas. É isso. É isso também. Concordo. Assina embaixo. Show. E isso é só o começo, né? Isso é só o começo. A gente espera que isso... A conversa aqui foi uma conversa, né? Tenha edificado a vida de vocês, ok? E estamos à disposição também. Sempre podem achar a gente nas nossas redes sociais. Procurem, mandem direct. A gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. O meu é @carolbxfrazão no Instagram. E o meu Instagram, pessoal, é @filipefrazão1. Tá? Então pode entrar lá, mandar direct pra gente. Entre em contato, me dá o teu feedback. Tá? Dá o teu feedback de como foi esse primeiro FFcast, esse primeiro episódio, tá bom? Tanto para mim como para Carol. Você será muito bem-vindo nas nossas redes sociais, tá? Perfeito. E fica ligado, na segunda-feira eu coloco uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e na terça-feira a gente vai estar entregando essas respostas para vocês com muito conteúdo de valor, tá bom? Um beijo no teu coração e até a próxima. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.